Olá, tudo bem com você? É um privilégio ter você aqui comigo nessa aula que teremos hoje aqui no nosso canal Bate-Papo Contato. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema falando sobre paciência, né? O fruto do espírito, que é a paciência. E o nosso subtema hoje, nós estamos na 20ª aula, né? O nosso subtema hoje é paciência com os colegas, ou melhor dizendo, como ter paciência com os nossos colegas. Falei na semana passada, né, na aula passada, sobre paciência com os nossos amigos, falei sobre familiares, né? E hoje eu quero falar sobre os colegas. Se você me acompanha aqui, nas primeiras aulas, eu fiz uma definição do que é amigo e o que é colega. Falei para vocês que amigo é aquela pessoa onde você confidencia, conta seus segredos, é uma pessoa mais próxima, né? Não é tão próxima quanto a sua família, mas é uma pessoa que ainda você confia. O colega, na realidade, é uma pessoa assim que você trabalha, nutre uma amizade, tem a escola, né? Você estuda com uma pessoa que é um colega, é um companheiro, uma companheira ali de local ali, né? Mas não, você não confia plenamente em contar os seus segredos, né? Então, dentro disso, eu vou falar sobre como ter paciência em meio aos nossos colegas. Como você sabe, nós vivemos num mundo onde, infelizmente, e entre aspas, né? No caso, o que eu vou falar aqui é entre aspas, a verdade se tornou relativa. Não que a verdade é relativa, mas ela está se tornando cada dia mais relativa, entre muitas aspas, porque existem verdades absolutas nesse mundo, mas as pessoas querem relativizar a verdade. E no mundo tão agitado, tão conturbado como o nosso, ouve-se muito dizer numa coisa chamada o mundo está polarizado. Ou seja, o que que é o mundo polarizado? Ah, tem um polo que defende um lado e tem um outro que defende outro lado. Então é a mesma coisa, vamos dar o exemplo mais fácil possível aqui, a política. Ah, tem aqueles que têm a visão de direita, de centro e de esquerda. Muitas das vezes a pessoa que defende a visão de direita vai defender a visão de direita até a morte, a visão de esquerda, quem é de esquerda vai defender a visão de esquerda até a morte, o centro vai ficar ali no meio termo. Ah, pode concordar com uma coisa aqui da direita, com a outra aqui da esquerda, mas sempre vai ficar ali meio. Vai ficar no centro mesmo, vai ficar em cima do muro, vamos dizer assim. Mas falando sobre paciência com os colegas, guarde bem essa parte de polarização, que isso vai entrar aqui na nossa lição também. Como eu disse, a paciência é um fruto do espírito. A paciência é a força, né? É a sabedoria de lidarmos com pressões, sem perder o controle. Lembra que eu falei isso em algumas aulas, né? Eu dei uma definição bem básica, né? Mas vamos para o nosso texto base, que é Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Eu só vou citar aqui até a nossa palavra em específico. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência. Então, nós estamos falando sobre paciência, falamos sobre amor, sobre alegria e sobre paz. Agora estamos falando sobre paciência. Então, quando a gente fala de paciência, fala de amor, fala de alegria, são comportamentos que todos nós desejamos ter, embora muitas das vezes a gente acaba não tendo. Por exemplo, a gente perde a alegria por determinadas situações, acaba perdendo a paz por outras, e assim por diante. Nós somos seres humanos, vivemos num mundo, como eu disse, um mundo conturbado, então nós procuramos produzir o gomo do fruto do Espírito Santo, como eu tenho falado aqui para vocês. Quando a gente trata
com a questão do colega, né, que é o nosso tema de hoje, quando a gente trata sobre isso, nós percebemos que o colega é aquele que talvez muitas vezes vai concordar conosco, mas muitas vezes também vai discordar das nossas ideias, né? Ele vai discordar, né? Não é assim, ah, não. Ele não vai sempre concordar com você em todos os aspectos, né? E um dos temas mais controversos que nós temos visto hoje em dia entre pessoas é o aspecto político, ideológico e religioso. Esse tripé tem sido muito. E um outro também filosófico, né? Então eu colocaria político, filosófico, ideológico e até mesmo o religioso. Esses quatro pontos são, se você for ver, são os quatro pontos mais que entram em mais discussão hoje em dia. Se você é jovem, é adolescente, está numa escola ou numa faculdade, universidade, você sabe bem do que eu estou falando. Você vive intensamente nessa bolha, nessa pressão psicológica sobre a questão ideológica, sobre a questão política, sobre a questão religiosa, né? Você vive, e na questão filosófica, você vive bem isso, você sente bem isso, essa questão. Diante disso, como é que eu e você lidamos com isso? Como eu e você podemos lidar com essas situações? Algumas vezes, entretanto, entramos em debates com essas pessoas, com as pessoas que discordam da nossa opinião. Vamos supor, eu vou falar da parte política, que é uma parte mais fácil de se entender. Ah, você é uma pessoa de esquerda e tem lá um colega seu que é de direita. E vocês não concordam, então você, muitas das vezes, vocês entram em debate, em discussões diversas, para você provar que você está certo, que a sua visão é a correta, e você que é de direita entra no debate para falar que não, a direita está certa, a visão de direita é a melhor para o país, para o mundo e etc. Ok? Obviamente que toda discussão, obviamente com respeito, né? Com devido respeito de posições, etc., ela tem os seus benefícios, porque faz nós pensarmos, faz nós refletirmos. Por exemplo, quem é de esquerda ouve uma crítica da direita, fala assim, pô, será que eu estou pensando corretamente? Será que a minha visão está, talvez, não que eu mude de visão, mas será que eu não tenho que fazer algum ajuste na visão? E quem ouve críticas da esquerda, olha, a pessoa de direita pode olhar e falar, poxa, eu acho que eu tenho algumas coisas que eu tenho que mudar aqui na minha visão, eu acho que não estou enxergando perfeitamente. Isso é salutar, isso é saudável principalmente no país Brasil, em que eu estou aqui vivendo, não sei de onde vocês estão me vendo, mas um país democrático, né? É muito salutar isso. Mas isso eh, pode gerar muitas discussões e faz com que nós perdamos ou perdemos nossa paciência com as pessoas, com os ciclos sociais que vivemos. Então, diante de, diante de tudo isso, eu quero destrinchar um pouquinho mais. Antes de entrar na nossa aplicação, eu quero destrinchar um pouquinho. Ah, quando a gente fala de campo ideológico, hoje há várias teorias que apresentam aquilo que você acredita seja verdade, com provas visíveis, que sejam comprovadas sem que haja discussão ou dúvida. Então, por exemplo, se você entra com um assunto X e o assunto X tem as devidas provas, vamos falar, a ciência em si, a ciência prova que o homem é um ser humano que veio do pó da terra e tem comprovação, não tem discussão. É a ciência que está falando, é a biologia que está falando. Então não tem discussão. Já foi comprovado, então essa discussão, ah, não, mas não veio, mas não é assim, mas não é assado.
não tem discussão, entendeu? Então, muitas das vezes, nós temos umas discussões ideológicas. No campo político, o sistema político é o mais complicado porque para que alguém saia com a razão, o outro tem que sair sem a razão. Não tem como dividir meio a meio. Ah, não, metade da esquerda está certa, metade da direita está certa. Não. Só que a partir do momento que você está num debate, ou então você está conversando, simplesmente conversando, mas querendo comprovar a sua visão, você tem que demonstrar com provas, científicas e provas reais. Não dá para fazer uma ficção, falar, não, é porque lá em 1800 lá dava certo, entendeu? Então nós temos que comprovar, defender nossas visões políticas, é saudável, que nem eu falei para você, mas nós temos que mostrar de forma clara, científica e histórica. No campo religioso, esse é o ponto talvez mais difícil. Por quê? Primeiramente, porque há várias religiões e cada um vai defender a sua. Ah, não, porque a religião A é a correta, a religião B é a correta, aí vai ser essa discussão. Todavia, entretanto, nós temos que provar pelos motivos o porquê ocorreu determinadas coisas. Não é colocar que a minha religião, que a sua religião é a correta, entendeu? Goela abaixo. Não é assim, não, você tem que provar. Eu estou dando só esses tópicos aqui. Eu separei esses três tópicos assim, que são as coisas que geram a maior discussão em nosso meio, e isso tira muito a nossa paciência. Nós fica até sem conversar com pessoas. Mas nós, se você que está me ouvindo é um cristão, isso não pode tirar sua paciência. Isso não pode deixar que você deixe de conversar com pessoas. Por isso que eu separei esses tópicos, entendeu? Isso não pode separar, dividir pessoas, famílias, amigos, colegas, não pode dividir isso. Então, de forma bem, uma aplicação bem prática mesmo, vamos verificar algumas coisas. Primeira, como é que eu reajo ao ser contrariado? Diante dos meus colegas, perco a paciência facilmente? Então vamos lá. Vamos entender da seguinte forma: eu sou um cristão. Eu creio em Jesus Cristo. Eu falo que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. O fruto do Espírito é a paciência. Como é que eu reajo a partir disso? Como é que eu reajo diante de uma discussão? Eu reajo sem paciência, gritando, berrando, ou eu respeitosamente coloco minhas opiniões? Segundo ponto, qual é o nível de paciência perante as pessoas que eu tenho, que não concorda, seja no espectro ideológico? Tenho dado bons argumentos para que essa pessoa reflita sobre o que eu tenho dito? Ou seja, diante do meu colega que fala que não concorda comigo, no espectro ideológico, eu respeito a opinião dele, eu perco a paciência facilmente, ou eu procuro mostrar para ele que eu consigo, baseando com bases históricas, que eu consigo fazer isso, que a minha ideia está correta. Eu consigo fazer isso? Número 3. Vai pensando aí. Dentro das minhas discordâncias com os meus colegas, a minha base está na visão de uma pessoa, sistema ou baseada na palavra de Deus? Isso aqui é muito importante. Isso aqui, desculpa, perdão. Isso aqui é muito importante.
Porque quem fala que ama Cristo, prega o Evangelho, a sua base, seja política, ideológica, não tem que estar baseada no político ABC ou na visão ABC. E tem que estar baseada na palavra de Deus. Então, os seus conceitos, você baseia na palavra de Deus ou no que a visão que você acha que é adequada, você pratica a visão adequada, você acredita, você crê que a visão oposta à sua não serve de nada, ou a sua ideia, o seu pensamento está baseado na palavra de Deus. Tem que estar baseado na palavra de Deus, senão não faz sentido algum. E número 4. E no âmbito religioso, será que meus colegas veem uma transformação de vida a ponto de aceitar aquilo que eu procuro falar, ou simplesmente tento transmitir algo que nem eu mesmo vivo? Aqui é uma coisa também muito valiosa para a gente refletir. Quando eu estou discutindo, ou debatendo, ou trocando uma ideia, vamos falar assim, vamos falar, trocando uma ideia, conversando, expondo a minha opinião sobre política, religião, ideologia, as pessoas veem eu de uma forma serena, tranquila ou não. No âmbito religioso, quando eu falo, ó, eu creio em Jesus porque ele morreu na cruz, isso. As pessoas veem Jesus Cristo na minha vida, as pessoas que estão ao meu redor, vê essa transformação de vida, consegue ver uma pessoa paciente, uma pessoa amorosa, que está falando com todo o respeito, apesar de pode até ser uma pessoa que pense diferente que elas, mas elas observam e falam assim, não, ele está falando com todo o respeito, eu não concordo, mas eu respeito a opinião dele porque ele está sendo educado comigo, ou simplesmente eu falo, olha, Jesus Cristo morreu, Jesus é isso, olha, quem não seguiu os mandamentos de Jesus está cometendo pecado, e as pessoas falam assim, mas você também está pecando. Como é que as pessoas se comportam diante da minha forma de agir, de falar? E outra, se as pessoas me contrariam, a minha paciência está onde? Desta forma, eu gostaria de finalizar falando o seguinte: as pessoas estão aí nesse mundo. Nós somos livres para falar o que queremos, o que quisermos dizer, melhor dizendo. Só que nós temos que entender que nós devemos respeitar as pessoas ao nosso redor. Diante disso, que eu e você, primeiramente, que ao ouvir as pessoas falando conosco, não perdamos a paciência facilmente. E que ao falar de Jesus, que possamos falar, mas demonstrar com as nossas vidas também, para que assim pessoas possam se achegar a nós, possam se achegar a Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, na tua presença, obrigado por mais essa aula. É uma aula bem complexa, uma aula que poderá trazer divergência a muitas pessoas, ó Deus, por questões políticas, ideológicas, religiosas e filosóficas, mas o foco aqui, meu Deus, não é trazer essas divergências, e sim mostrar que nós devemos ter paciência em todos os momentos, porque a paciência é um fruto do Espírito. Que essa pessoa que está me vendo, onde quer que ela esteja, Deus, ela possa demonstrar o fruto do Espírito, da paciência, seja no meio dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, ó Pai. Que ela possa suportar pressões, divergência, mas que ela possa responder com amor, com brandura, ó Pai. Abençoe, meu Pai, essa pessoa que está me acompanhando. Esteja com ela em todos os momentos. Em nome de Jesus Cristo, que ora agradecido. Amém. Muito obrigado mais uma vez e espero que vocês estejam gostando da aula. Você que tem me acompanhado, meu abraço. Você que é a primeira vez, também receba o meu abraço aí.
e vai lá na nossa playlist, que nós temos as aulas, todas as aulas, certo? E vai acompanhando episódio por episódio para você entender a construção dos nossos conteúdos, tá bom? Também você que é novo aqui no canal, curta, compartilha, se inscreva no canal. A você que já está comigo, obrigado. Compartilhe mais esse vídeo. Vá lá também nas minhas playlists, temos as devocionais olhando para o alto. Temos uma playlist de louvor aí para você glorificar a Deus. E aguardo você na próxima aula. Que Deus os abençoe.